Irmãos e amigos, boa noite. O nosso irmão Flávio vai trazer um tema muito atual para todos nós, que nos leva à reflexão, que, como está exposto ali, a parábola do semeador. O que é que Jesus quis trazer para nós com essa parábola? Há 2000 e poucos anos. E até onde essa parábola interfere nas nossas vidas atualmente. E a gente vai prestar atenção. Se tivermos alguma dúvida, levanta a mão. A gente procura esclarecer na medida do possível. Nos esforçamos a levar para casa todo o aprendizado, exercitando cada lição que nos for passada. O endereçamento que vai ser passado do Evangelho, para refazermos estudo em casa a respeito dessa parábola. Porque é preciso e vai acontecer de chegarmos em casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Tenhamos certeza disso. Então vamos pensar em Jesus, aquele Jesus maravilhoso, aquele jovem que veio nos trazer amor verdadeiro, nos ensinar e vivenciar todo o amor que tinha por nós. E nos garantindo que estaria conosco até a consumação dos séculos. E agora, no nosso século atual, ainda estamos com Ele, porque Ele está conosco. Mas é preciso que busquemos, através dos seus ensinamentos, estar o mais próximo possível daquilo que Ele nos prometeu. E em prece oremos. Obrigado, Jesus, por tudo que me concedeste até o momento. Obrigado por esta casa que abre suas portas para aprendermos de tudo aquilo que nos trouxeste. Enviai vossos ministros, Senhor, em benefício do nosso irmão que vai usar da palavra e que traga para nós grandes ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática cada ensinamento que nos for passado. Porque voltaremos para casa melhor do que quando aqui chegamos. Mais responsáveis, mais conscientes de tudo aquilo que devemos ter como responsabilidade cristã. E em teu nome, em nome do nosso irmão Moacir, mentor da nossa casa, e toda a sua equipe espiritual, está iniciada a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vou passar a palavra ao nosso irmão Flávio. E vamos prestar atenção nessa proposta que vai ser útil para todos nós. Boa noite, meus queridos. É uma grata satisfação poder estar aqui com vocês em mais uma noite para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho à luz da doutrina espírita, trazendo esse tema da parábola do semeador. Acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de parábolas, né, das parábolas de Jesus. Acho que quem é que não gosta de uma boa história? E a intenção do mestre, quando se utilizava de parábolas para ensinar, para trazer para as pessoas da época os bens espirituais, trazer as lições morais, que muitas vezes são muito complexas, ele se utilizava de histórias com particularidades referentes à vida cotidiana de cada um. E isso dava uma facilidade no entendimento. Essa é uma das parábolas, né, das quais o mestre se utiliza para transmitir essas informações, essas lições morais. E eu vou ler aqui, se me permitem, e depois a gente vai desenvolvendo, tá? Naquele mesmo dia, tendo saído de casa,
Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo, reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu sobre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Agora vamos refletir sobre algumas particularidades dessa parábola. Essa, juntamente com a parábola do joio e do trigo, que também é bem conhecida, é uma das poucas parábolas às quais Jesus faz o comentário. Aliás, essas duas são as únicas que ele faz comentário. Essa parábola e a parábola do joio e do trigo. Daqui a pouco eu vou ler para vocês o comentário, a explicação que Jesus dá em torno acerca da parábola. Aí o que é que a gente pode pensar? Porque Jesus, durante o seu ministério, durante os seus ensinamentos, ele tem várias parábolas. Só que porque algumas ele comentava, no caso dessas duas em específico, e as outras não? Por que é que outras parábolas ele deixava o entendimento por parte de quem a ouvia? No início dessa parábola, a gente percebe que o que gerou a parábola, o que fez com que Jesus a ministrasse, usasse ela como ensinamento, não foi nenhum tipo de situação específica. Era basicamente uma lição. Então, quando se traz uma lição, é necessário muitas vezes que você explique. Principalmente quando você quer que a explicação ela não fique por conta de quem simplesmente está escutando. Então, para essa parábola especificamente, ele queria que aqueles que estavam lá na praia a escutá-lo, tivessem o entendimento da maneira como ele explicou. Algumas outras parábolas, como uma outra parábola de Jesus muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, se vocês perceberem, forem dar uma lida, ela é uma parábola provocada, É uma parábola que vem após ele falar sobre o maior mandamento e quando ele fala que é necessário amar ao próximo. Aí vem a pergunta: e quem é o meu próximo? Então ele se utiliza da parábola do bom samaritano para justificar, para mostrar ou para fazer com que a pessoa entenda a questão do próximo, de quem é o próximo de quem, de como você identifica o próximo. Então, nessa parábola, após o término da parábola, Jesus vem e diz: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira-lhe fora, semeado no coração. Este é a que recebeu a semente ao longo do caminho.
Então aqui Jesus explica que quando ele fala que aquela primeira semente, após o semeador, a pessoa que semeava sair a semear, que caiu no caminho e os pássaros vieram e comeram, é como a pessoa que escuta a palavra, né, no caso a palavra de Deus, e simplesmente não dá ouvidos. Né, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, ou seja, nada ou quase nada é aproveitado. Então aí nós já temos, nessa primeira explicação de Jesus, ele já dá quem são as figuras que fazem parte da parábola, quem são os personagens da parábola. No caso, as sementes seriam a palavra de Deus, seriam o Evangelho, no caso hoje, mas naquela época seriam as leis mosaicas, seria a lei, seria a palavra de Deus. Né? E o semeador, no caso, seria quem levou essa palavra, no caso, os profetas de Deus, e ele próprio, que ali estava como um dos maiores profetas, né, sendo o Filho de Deus. E o pássaro, no caso, seria o maligno, como ele chama, né, que seria aquela situação ou aquela situação interna que fez com que aquele que escutou a palavra ainda não estivesse pronta para recebê-la. Então ela foi algo como que perdida, pelo menos para esse primeiro momento, tá? Ele continua, tá? Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Ou seja, a terra, né, aonde a semente caiu, o local onde a semente estava sendo depositada, nessa explicação de Jesus seríamos nós, seriam os homens, seria o entendimento, seria o coração que recebe esse ensinamento, né? Que recebeu a palavra de Deus, mas como aceitou de maneira de início, né? Inclusive com alegria, porque nessa segunda situação, a planta da semente, no caso, gerada pela semente, chega a brotar. Mas, por falta de raízes, quando veio o sol, a queimou e ela morreu. No caso, seriam, como Jesus explica, as dificuldades da vida para aquele que recebe a palavra. Recebe, se sente extremamente animado e quer ser, né, acha que pode fazer tudo, que está tinindo assim que recebe. Mas aí quando começam as primeiras dificuldades, quando começa aquela preguiça, vai para o centro hoje não, está chovendo, hoje não, está fazendo sol, ou qualquer outro tipo de religião. Quem é religioso, né, quem tem alguma doutrina, sabe como é isso no início. Quando a gente está começando em algum tipo de religião, em algum tipo de doutrina, a gente automaticamente está mudando alguns hábitos. Quem não é já desde criança, que já vem habituado. Então, quando você muda, você tem que mudar os seus hábitos. E isso faz uma verdadeira revolução na vida de cada um. Porque você tem que se readequar a certas situações. E nós, seres humanos, não gostamos muito de mudanças, principalmente mudanças bruscas. Nós somos muito avessos ao novo. Temos muito medo do novo. Por isso que tantos têm medo da morte, medo do desconhecido, medo de espírito, medo de fantasma, entre aspas. Porque o desconhecido assusta. Aquilo que a gente não conhece nos assusta. É por isso que Jesus diz que quando nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Porque o conhecimento é aquilo que faz com que nós
Esqueçamos o desconhecido. Passemos a conhecer aquilo que achamos que é desconhecido, que é um mistério, que é algo sobrenatural. Tratando aquele sobrenatural como algo natural, pois é uma lei divina, passamos a entender melhor e o medo desaparece. Mas sem conhecimento não tem como você lutar contra aquilo que você não conhece. Não tem como lutar contra o medo se você não sabe a causa do seu medo. Se você não sabe que aquele seu medo é infundado. A questão é passar a conhecer a raiz do seu medo. Ir ao encontro dela. Falando em medo, né, lembrei aqui de uma coisinha, e vou fazer um parêntese. Eu, quando era criança, né, eu tinha muito medo de escuro. Eu morria de medo de dormir no escuro. Então sempre dormia com a luz acesa, ou então dormia com a porta aberta, por conta do escuro. Mas um dia eu resolvi enfrentar o meu medo. E é uma coisa muito engraçada, porque quando você começa a encarar o escuro, os seus olhos começam a se acostumar com aquilo. E você começa a enxergar no escuro, entre aspas, dentro da nossa pouca possibilidade de enxergar em ambientes escuros. Mas você consegue perceber silhuetas. E você consegue perceber que não há nada no escuro para se temer. Não, pelo menos não no escuro externo. O escuro que nós devemos temer é o escuro que está dentro de nós. É o escuro da nossa alma. É o escuro dos nossos pensamentos, das nossas más inclinações, dos nossos medos. Pois os medos, as inseguranças, nos arrastam para profundezas muito escuras. Hoje em dia temos a 3x4 falado muito a respeito de depressão, a respeito de ansiedade, síndrome do pânico. Se tornou uma situação praticamente um problema de saúde pública. Porque as pessoas hoje têm praticamente medo de tudo. Medo de ficar sozinho, medo de perder o emprego, medo de cachorro, medo de barata, medo de morrer, que é inevitável. E como a gente trabalha isso, como a gente trata isso? Entendendo as nossas próprias fragilidades. Entendendo que somos espíritos imortais, que vivemos vidas sucessivas e através dessas vidas sucessivas ganhamos pouco a pouco experiência de vida. Mas para isso é preciso verdadeiramente viver. Não passar pela vida como se ela fosse exclusivamente uma única existência. Se houvesse apenas uma única existência para curarmos todos os nossos males, seria uma tamanha injustiça por parte da criação, por parte de Deus. Ninguém consegue em uma única vida sarar as suas dores, curar os seus problemas, entender-se, fazer de si um ser melhor. E tudo na natureza evolui. E nós evoluímos tanto aqui, fisicamente falando, quando encarnados, como do outro lado, no mundo espiritual. A natureza não dá saltos. Evoluímos, mas para tanto é necessário nos esforçarmos em aprender. Aprender principalmente sobre nós mesmos, sobre o que é que nos causa dor, o que é que nos causa sofrimento. E tirar isso da equação. Ou, pelo menos, se não for possível tirar, saber como lidar com certas situações conflitantes.
Então, voltando à explicação de Jesus a respeito da parábola, ele continua: aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Ele trata os espinheiros como sendo, figurativamente falando, as benesses do mundo, as ilusões, os encantos pelos quais todos nós passamos. Riqueza, beleza, fama, prazeres de todas as espécies, vícios e viciações, coisas que são muito pertinentes ao... Vejam, isso foi dito há 2024 anos atrás. E ainda é assim. E hoje nós temos muito mais atrações e atrativos do que se tinha naquela época. Naquela época o mundo era fechado, né? O que se chamava de mundo conhecido era apenas uma parte do Oriente. Se conhecia muito pouco sobre quase nada. Imagina hoje em um mundo globalizado, onde você tem o mundo na palma da sua mão através de um celular, ou através de canais de televisão, TV por assinatura com 300, 400 canais, a internet, que dá acesso ilimitado ao que quer que você queira, para o bem e para o mal. Então, para nós que temos essa tendência, ainda temos esse espinho na carne, como disse o apóstolo Paulo, os atrativos do mundo ainda são muito pesados, ainda são muito fortes em nós. O canto da sereia comumente nos leva a pular do barco, sem nem pensar se vamos ou não nos afogar. E é contra isso que Jesus explica, é a esse respeito que ele fala com relação aos espinhos. Não basta o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra. Ela tem que, além de ser sabida, conhecida, entendida, ela precisa ser, acima de tudo, vivida, vivenciada. De nada adianta a letra se você não a traz para o seu dia a dia, para a sua vida. Se você não tenta, pelo menos, seguir um pouco do que está ali. Porque seguir tudo ninguém consegue. Seria hipocrisia dizer que hoje, nos dias de hoje, né, conseguiríamos seguir boa parte do que está nas Escrituras, mesmo depois de 2000 e tantos anos. As nossas dores, os nossos calos, os nossos espinhos continuam sendo os mesmos. Vaidade, egoísmo, que nos levam, na maioria das vezes, a escorregar. Mas o importante não é cair, é levantar. Levantar e aprender com a queda, aprender com o erro. Aprender que somos caminhantes, viajantes, somos passageiros nessa existência. Estamos aqui durante um determinado tempo para aprender. E é isso que precisamos fazer, aprender o máximo que conseguirmos e nos melhorar o máximo que conseguirmos. Se conseguir dar um salto numa encarnação só, ótimo. Mas a cobrança não precisa ser extrema, porque é isso que gera
ansiedade, que gera o sofrimento, que gera muitas vezes a perda do equilíbrio mental de muitos, por achar que, por estar numa doutrina, estar numa religião qualquer, e cometer um erro ou uma transgressão, um pecado, como muitas religiões irmãs chamam, nos condena ao inferno, ou nos condena à derrocada total. Não há nada que não possa ser perdoado, nada que não possa ser reparado. A reparação depende única e exclusivamente da nossa vontade de mudar, de não errar novamente. E Jesus continua: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Jesus fala dos frutos, e os frutos que a palavra traz em nós são justamente a nossa melhora moral. Só que percebam, mesmo a semente que caiu em boa terra, nem todas deram 100%. Nem todas deram 100%. Ele poderia muito bem ter dito que todas as sementes que caíram na boa terra, aquele que escuta a palavra, que entende, que compartilha, vai ter 100% de frutos. Ele não falou. Porque ele nos conhece. Ele sabe até onde conseguimos chegar, que podemos chegar muito longe. Mas para isso é necessário etapas. E aqui ele já diz que algumas darão 100, outras darão 60 e outras darão 30. E ele não faz distinção entre as sementes que caíram na boa terra. O importante são os frutos. O importante é o que de bom você consegue produzir através daquilo que você conhece ou daquilo que você se predispõe a fazer com aquilo que você sabe. Nesse caso, a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova do Cristo. Então, a boa terra não é sinônimo de uma boa colheita. E isso, na verdade, quando Jesus fala isso para aqueles que lá estão, lembrem-se, pessoas simples, acostumadas a plantar. Alguém aqui já plantou alguma coisa na vida? Uma hortinha em casa? Quem planta sabe que a terra na qual você vai plantar é muito importante. Se a terra for boa, a chance de você ter uma boa colheita é grande. Mas não existe 100% de certeza. Nos dias de hoje, com as tecnologias que já foram desenvolvidas, é capaz até de saber se a semente é boa. Naquela época não tinha isso, não tinha como você olhar para a semente e dizer, não, essa semente aqui vai dar. Tem um ditado que diz que o homem pode saber quantas sementes tem um fruto, mas só Deus sabe quantos frutos tem uma semente. Hoje, com a tecnologia que nós temos, é possível saber qual o melhor tipo de terra para se plantar determinada cultura? Naquela época, se sabia pela experiência de quem plantava. Então, Jesus, automaticamente, quando ele joga essa ideia de que necessariamente a boa terra não é uma garantia de boa colheita, como ele sempre faz em algumas parábolas, em algumas parábolas, quando Jesus as profere e usa como exemplo ou como ensinamento, ele sempre coloca uma chave, ele sempre coloca algo que gera
uma reflexão, algo que está fora do contexto para aqueles que conhecem daquilo que ele fala. Quando ele fala, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né, onde o filho pede que o pai venda os seus bens e tal, aquilo é algo totalmente fora do contexto para a época. Porque herança, para a época, e acredito que até hoje no Oriente, não existe herança de pai vivo. Herança é só de pai morto. Hoje, aqui, pelo menos no Ocidente, existe doação em vida, mas lá não tem isso. A doação, a herança, é só depois da morte. Então, ele coloca essas situações que são chaves de reflexão para quem vai escutar a parábola, ou para quem vai escutar a história, e vai se pegar naquela coisa, naquela frase ou naquela situação que ele coloca fora de um contexto linear. Então, é para que cada um que fosse escutar pensasse, por que que isso, o que é que essa situação está fazendo aqui? O que é que ela quer dizer? O que é que tem a mais? Né? Então, Jesus, quando ele trata essa parábola, para aqueles que ali estavam, ele se utiliza do foco. O foco dele é na semente e na terra. A terra onde a semente será plantada, que no caso seriam os próprios homens, o coração dos homens, o entendimento daqueles que escutaram a parábola. Só que essa parábola tem uma outra característica muito interessante. E é uma característica que deixa base ou deixa para outras reflexões. Como todas as parábolas de Jesus são bem assim. Mas aqui no início dessa parábola, ele diz o seguinte: aquele que semeia saiu a semear. Ele fala sobre a semente, fala sobre o pássaro, mas ele não fala sobre o semeador. Quando Jesus, nas parábolas, quer se dirigir, por exemplo, a si próprio ou a Deus, ele se utiliza de figuras de autoridade. O pai de família, o senhor da vinha, o pai do noivo ou o noivo na festa de núpcias, né? O homem de bem. Só que nesse caso, ele deixa a figura do semeador em aberto. Aquele que semeia saiu a semear. E quem é aquele que semeia? Ou quem são aqueles que semeiam? Jesus, com certeza, foi um dos maiores semeadores da história da humanidade. E após ele vieram outros semeadores. Jesus teve um trabalho muito árduo no que diz respeito a semear. Quando se planta, né, dificilmente você vai plantar algo onde já tem alguma coisa plantada. Se plantar, a chance de dar errado é grande. Hoje, né, com a tecnologia, já se tem muitas culturas, muitas técnicas de cultura onde você junta duas culturas para que uma proteja a outra. Através de estudos, se sabe que muitas vezes se consegue uma colheita muito melhor assim, não se precisa usar agrotóxico, porque as plantas, né, uma vai proteger a outra das suas próprias pragas. Mas só que para a época, imagine Jesus chegando
para falar de amor para um povo que só conhecia guerra, ou só conhecia conflito. Ele não veio se sobrepor à lei mosaica, mas ele veio trazer, junto ao que já havia sido ensinado, novas sementes para serem plantadas. Sementes para serem plantadas em cima de outras que já existiam e que já estavam tão entranhadas, tão desenvolvidas dentro do eu, dentro de cada um dos que ali estavam, que a rejeição era grande, principalmente por parte daqueles que se beneficiavam com o que tinha sido pregado anteriormente. Então Jesus teve um trabalho árduo tentando plantar onde já havia sido plantado. Só que o que havia sido plantado antes também foi obra do Mestre, porque foi a palavra de Deus dada aos homens, dada aos profetas, para que fosse divulgada entre todos. Só que o que é que aconteceu com a palavra daquela época? A mesma coisa que aconteceu com o Evangelho para os nossos tempos. A interpretação humana, a maneira como cada um resolveu interpretar e usar essa ferramenta como ferramenta de dominação de povos. Jesus enfrentou isso. E hoje vemos a mesma coisa com a boa nova de Jesus. O que foi pregado lá atrás, 2000 anos, já mais de 2000 anos, chegou até nós de uma forma totalmente remendada, digamos assim, para não dizer coisa pior. Onde o ego humano, onde as nossas imperfeições entraram dentro de uma doutrina tão bonita, de ensinamentos tão maravilhosos e tão perfeitos, e conseguiram fazer com que o que foi dito por Jesus fosse utilizado para escravizar outras pessoas, ou para fazer com que nações brigassem com nações, irmãos se virassem contra irmãos. E acredito que isso era tudo o que ele não queria. Mas é sempre necessário, a dor é necessária, evitável, mas necessária. Porque em muitas situações é a única maneira que conhecemos para crescer, para evoluir. Quando dói, a gente resolve sair da zona de conforto. Quantos de nós só vai ao médico depois que aquela dor de cabeça que vem uma vez ou outra passa a vir todos os dias? Ou aquela fisgadinha que dá aqui do lado? A dor não é nossa inimiga, ela é um alerta. Ela passa a ser inimiga quando nós queremos conviver com ela sem entender de onde ela vem e para o que ela veio. Aí algo que deveria ser um sinal de que algo está errado se torna um problema, se torna algo que nos traz sofrimento. Porque não sentir dor é uma doença. Existe uma síndrome que eu não lembro o nome agora, que a pessoa nasce sem a capacidade de sentir dor. E normalmente pessoas que nascem com essa predisposição, com essa síndrome, não duram muito tempo. Porque os mecanismos que disparam nela dor não existem. Então ela
se senta de forma inadequada, então ela normalmente cria problemas de coluna, problemas em outros órgãos que seriam alertados pela dor, não são. Então, comumente, vem a falecer e bem rápido. Então, a dor não é o problema. O problema é não tratar a dor. É não tentar entender o porquê da dor. E nisso a doutrina espírita tem nos alertado. E para isso que ela veio através do nosso codificador Allan Kardec, com o auxílio, com a tutela dos espíritos superiores. Kardec também foi um semeador da atualidade, que veio nos trazer essas sementes de conhecimento trazidas pelo alto, pelos nossos irmãos espirituais, por aqueles que estão do outro lado, velando por nós e tentando a todo custo nos auxiliar na nossa jornada. Jornada essa que muitas vezes esquecemos que temos, esquecemos dos nossos compromissos. Então, vamos continuar aqui. Então, voltando à figura do semeador. Acredito que a gente não consegue falar em evangelho, principalmente em evangelho da atualidade, sem citar o nosso querido Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é a imagem de um semeador. De um semeador do bem e de um semeador do mal. Paulo, em sua jornada, quando ainda era Saulo, semeou a dor, a morte, o sofrimento entre os cristãos, a perseguição e automaticamente para ele mesmo. Porque perdeu a noiva, assassinou o cunhado sem saber que o era, o futuro cunhado. E essa dor interna que ele causou a ele mesmo não foi por maldade. Vejam, ele tinha a semente certa, mas a semeadura foi errada. A terra na qual ele depositou essa semente não era propícia. Quando ele entendeu o que realmente era, o que realmente Jesus queria dizer e o que ele trazia como mensagem, a sua forma de enxergar os cristãos e de enxergar o mundo, ele precisou ficar cego para poder enxergar, que é o que acontece muitas vezes conosco. Às vezes é preciso cair para aprender a levantar. E isso aconteceu com ele. Ele passou a semear a boa nova no Ocidente e sofreu as mesmas perseguições que ele fez os outros sofrerem. Ele provou do seu próprio veneno. Ele provou tudo aquilo que ele fez os outros passarem, ele passou. Ele sofreu. Mas as suas sementes, as sementes que ele plantou, frutificaram. Porque o intuito dele era bom. Ele sabia o que precisava fazer e que tinha que consertar os seus erros. Em nenhum momento ele desistiu. E eu acredito que na história do cristianismo, se tem alguém que poderia simplesmente parar, chorar e desistir, seria Paulo. Por tudo que ele fez antes de saber o que era realmente a verdade, antes de conhecer a verdade. Então, essa atitude de não desistir
de realmente acreditar numa causa, que o que ele fazia e os frutos que isso iria dar no futuro, fez com que hoje estejamos aqui. Pois o cristianismo só chegou no Ocidente por conta dele, por causa de Paulo. Depois dele tivemos vários outros semeadores. Francisco de Assis, Martinho Lutero, Gandhi. Esses os semeadores do bem. Não é bom falar sobre os semeadores do mal. Aqueles que semearam as guerras, a discórdia, a pobreza, a fome, a miséria pelo mundo, também são semeadores. E nós aqui hoje, escutando sobre o Evangelho, aprendendo sobre o que é semear, também somos semeadores. Não em grande escala, como Paulo, mas cada um temos o nosso jardim. Temos o nosso canteiro onde plantamos os nossos amores, as nossas dores. E a maneira como tratarmos essas sementes, como plantarmos esses conhecimentos que adquirimos, é que vai determinar que mundo teremos no futuro. Porque não importa se os frutos que vierem forem 30, 60 ou 100. O importante é que tenham frutos. Ser semeador não é fácil. Semear não é fácil. Você não sabe o que é que vai brotar. Você não sabe se você vai plantar, que você plantando a caridade, você vai receber ingratidão de volta. Vai receber o asco das pessoas, o dedo apontado, a inveja. Mas em nenhum momento na parábola, Jesus falou que o semeador precisa esperar colher alguma coisa. Muitas vezes aquele que semeia não colhe aquilo que plantou. Não dá tempo. Tem um provérbio, eu acho que é árabe, se não me engano, que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Uma tamareira leva mais ou menos uns 70 anos para nascer. Hoje, talvez, com enxerto, essas coisas, mas de forma natural, 70 anos. Então, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quando a gente planta, não é esperando colher. A gente planta porque é necessário, porque precisa, porque tem, porque deve. Mas se você planta amor, talvez você não colha amor aqui. Aí você com certeza vai colher do outro lado. Quando você partir, o amor que você plantou vai ser o seu companheiro na outra vida. Quem planta vento, colhe tempestade, não é assim que o ditado popular diz? Então, precisamos ser semeadores do bem, semeadores do Evangelho, semeadores para o Cristo, não para nós. A gente não planta nada para nós mesmos, o plantio tem que ser para o outro. A gente planta como as pessoas que realmente plantam, os agricultores. Eles plantam para alimentar o mundo, não só para si. Se você for plantar só para você,
de que é que adianta plantar? Vivemos em uma sociedade hoje que não se olha mais como deveria. As cidades cresceram muito e hoje não temos mais tanto contato, né? Hoje em dia, muita gente que mora em apartamento mal conhece o vizinho do lado, né? Então, esse relacionamento entre as pessoas se tornou algo muito, muito tênue, muito escasso. E esse relacionamento é o que nos torna sociedade. Quanto sociedade, o homem se desenvolveu porque se uniu. A sociedade se desenvolveu por conta da união, por conta de um proteger o outro. E foi esses valores que nós esquecemos. Esquecemos que somos filhos de um mesmo Pai, que vivemos em um mesmo planeta. E que se realmente acreditamos que somos seres imortais e que vamos voltar para cá novamente, se Deus assim o permitir, acho que é melhor a gente cuidar da nossa casa para quando a gente voltar ter pelo menos a casa arrumada, não ter tanta coisa para consertar, coisa que nós mesmos, né, fazemos, erros que nós mesmos cometemos. Então tenho mais 5 minutinhos para fechar. Tem uma... Tem um capítulo do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que se chama A Semente. Que está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 ao 37. E diz o seguinte: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Emmanuel diz assim: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida. A semente é o início de tudo. É o início de uma árvore frondosa, de um carvalho milenar. Tudo começa na semente. As aquisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas. Ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma identificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Basicamente, o que Emmanuel fala
é que na maioria das situações damos mais valor à árvore do que à semente. A semente é o início de tudo. A semente é o que vai fazer com que a árvore exista. A árvore é o resultado de uma boa semente, de um bom plantio, de uma terra bem adubada. Então as nossas sementes que irão florescer dependem da nossa perseverança em plantar. Independente do mau tempo, independente das pedras que tenhamos que arrancar, independente de como ou de quanto iremos colher, ou se iremos colher. Por isso, meus queridos, continuemos a semear. Continuemos jogando a semente onde quer que seja, onde quer que estejamos. No nosso trabalho, nos nossos lares, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Pois somos sementes de Deus, regadas pelo nosso Mestre Jesus, com a luz e com a água viva do Evangelho. Que Deus os abençoe, os proteja hoje e sempre.